O Senhor esteja convosco. Nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A profecia de Oséias viveu no Reino do Norte, quando separou Israel depois que Salomão morreu. Ficou Jeroboão, o Reino do Norte, com 10 tribos, e a capital Samaria. E o Reino do Sul, com Benjamim e Judá, e a capital Jerusalém. Oséias viveu no Reino do Norte um pouco antes da invasão assíria. Então ele denunciava. Vocês lembram que primeiro Salomão já deixou a Samaria com muitos ídolos. Depois Jeroboão ficou com inveja do povo ir para Jerusalém e começou a estimular outros ídolos na Samaria. E Deus mandou os profetas para ficar avisando, para converter, para sair dos ídolos, porque senão teria um castigo maior. E isso aconteceu no ano 722 a.C., quando os assírios realmente invadiram o Reino do Norte. Aí que o caldo entornou mesmo, porque os assírios arrancaram o povo judeu dali e mandou um monte de pagão. Então, depois da invasão assíria, aí que judeu e samaritano não dava certo, né? Agora, então nós estamos aqui com o profeta Oséias falando com o povo do Reino do Norte, antes da invasão, né? Então os profetas... Uma coisa que vocês têm que aprender, que eu vou falar o tempo inteiro: o Antigo Testamento prepara para o Novo. O Novo está escondido no Velho. O Novo leva o Antigo à plenitude. Então, a Bíblia tem que ser lida como de uma forma unitária. A Bíblia como um todo. Ela é 100% humana e 100% divina. A Bíblia. Então vamos lá. Vamos ver o que vocês acham desse trecho. Vinde, voltemos para o Senhor. Está tendo idolatria. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Claro, que naquela época era normal um antropomorfismo de Deus. Como se as consequências do pecado, o sofrimento e a morte fosse algo que Deus quisesse. Mas não, aqui está falando nos feriu, porque Ele permitiu realmente que o homem quis romper com Deus, e a ruptura com Deus leva ao sofrimento e à morte. Aí ele diz assim, ó: Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia há de restaurar-nos. O que vocês lembram disso aqui? Paixão, morte e ressurreição. Ele está falando com o povo da época. Então, olha só, a Bíblia você tem que ler com uma certa continuidade histórica,
ao mesmo tempo uma descontinuidade que sobre para as profecias do alto. Então aqui ele falava com o povo, exortando para sair da idolatria, mas ele já profetizou que a libertação maior estará com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Então fiquem atentos a esses detalhes que a Bíblia traz. Os 2 dias que feriu seriam os 2 dias que Jesus passou pelos vales da morte, né? E depois no 3º dia uma ruptura, uma libertação total para sempre. Hoje nós já estamos curados, libertos. Ah, mas não parece, padre. Está todo mundo com depressão, ferido, insônia, irritabilidade, mágoa, desespero. Mas é porque a população no geral se afastou do essencial, que é uma vida íntima com Cristo. Os santos, neste mundo, mesmo atual, conseguem ter cura e libertação profunda em Cristo. Conseguem ser felizes, mesmo na dor e nas injustiças que estamos vendo. Mesmo nesse caos no país e no mundo, né? Um caos jamais visto. Uma coisa fora do normal, que dá realmente desespero, né? Desespero. Os santos conseguem viver a sua intimidade no meio do caos, no meio da dor, no meio da perda. Aí depois ele continua: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, já está profetizando lá na frente. O Messias que se encarna, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, os profetas que foram avisando que o povo estava errado, né? Arrasei-os com as palavras da minha boca. Mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifício. Outra frase muito comum no Antigo Testamento: quero amor e não sacrifício. Eu já vi muitos protestantes que interpretam hoje como não o sacrifício neste mundo agora, atual. Gente, todas as vezes que você ouvir no Antigo Testamento, quero amor, quero conversão e não sacrifício, o sacrifício que ele está referindo aqui são os sacrifícios de animais. Porque o sacrifício de animal que eles faziam na época não os convertiam. Eles faziam um ato externo, mas não mudavam o coração. Na missa, que é o único sacrifício, não dá mais para você oferecer animais. O padre deixou de ser açougueiro. Eu já contei aqui como é que funcionava antes. Tinha um templo com um cômodo que só entrava uma vez por ano, chamado Santo dos Santos, onde no início ficava a Arca da Aliança, depois foi roubada na invasão de Jerusalém pela Babilônia, né? Então na época de Jesus, o Santo dos Santos era vazio, depois que roubaram a arca. Depois o outro cômodo chamado Santo e o pátio dos gentios de fora. Então como é que funcionava? O ano inteiro levava os animaizinhos, o padre matava, pegava o sangue e oferecia no primeiro cômodo, o santo. Uma vez por ano, mais ou menos em setembro, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue e oferecia o sangue, incenso pelos pecados. Claro que o ser humano é difícil. Com o tempo, levava os animaizinhos e não mudava de vida. Hoje, teoricamente, Deus deu uma volta copernicana, né? Que agora só tem um sacrifício, o de Cristo, único, de 2000 anos. Então a única forma que você tem de participar da missa é oferecendo a sua vida como sacrifício junto ao sacrifício de Cristo.
Ou seja, teoricamente, era para nós nos convertermos. Por que que o povo, mesmo com essa missa, continua não se convertendo? Ignorância. O povo não sabe o que é missa hoje. O capeta entrou na catequese. Vamos tentar cada vez mais fazer uma catequese aqui de grande alcance de conhecimento doutrinário litúrgico, mas o povo não sabe o que é missa. Eles não sabem que aqui tem um sacrifício de 2000 anos, não sabe que é ofertório você ofertar a sua missa, não sabe que você entrega suas dores a Jesus e Ele lava com seu sangue e te dá força. Muitos chegam na missa perdidos. Por isso que acontece de alguns padres começarem a fazer coisas mirabolantes na missa para chamar atenção, para agradar as pessoas que vêm à missa para se sentir bem, como alguns falam, né? Eu vou para me sentir bem, eu vou naquela que eu me sinto melhor. Quando é cidade maior, quando fala muita verdade, não. Ou então tem que ter mais animação, teatro, ou tem que descer da tirolesa, não é assim? Então as pessoas tentam buscar algo para se sentirem bem, ao invés de entrar no mistério da missa, no sacrifício do altar. E isso deixou as pessoas ignorantes, a tal ponto delas nem saberem que devem oferecer todo o sacrifício de vida junto ao sacrifício de Cristo no altar. Bem, e para você viver esse sacrifício da missa de uma forma profunda, existe o Evangelho. Esse Evangelho, que nos mostra que somente os humildes de verdade. Gente, às vezes a gente está acostumado com a palavra humilde. Eu já falei que humilde é quem reconhece que Deus é bom em tudo e você não. Ser humilde de verdade é para gente grande, não é para qualquer um. Ser humilde como Deus quer, só com a graça de Deus. O humilde, que seria esse, que é pecador, atenção, é mais fácil talvez um pecador mesmo grande se tornar humilde espiritualmente, dependente de Deus. Por quê? Porque a sociedade já o condena. Um drogado, por exemplo, ele nunca é elevado o seu ego, então ele chega aqui encolhido, e isso dá espaço ao Espírito Santo, né? Ele começa a deixar o Espírito Santo agir muito mais do que uma pessoa que chega com dons intelectual, uma sabedoria, um intelecto humano desenvolvido, talentos manuais. Tem gente que tem capacidade de ornamentar bem, de arrumar aqui, de olhar o missal rápido, de organizar a igreja. Outras pessoas na parte econômica, de dar boas opiniões para o padre, de resolver processos de construção, talentosas, de guiar, de coordenar um grupo de oração, coordenar uma pastoral, pessoas eficientes, mas com o risco de começar a achar que Deus precisa delas, com seus talentos, antes de morrer. E isso é um desastre. Por quê? Porque às vezes a igreja fica dependente de pessoas que têm boa técnica, mas não têm santidade. São pessoas que, a qualquer momento, mostram ciúme, inveja, raiva. Pessoas que começam a cobrar dos outros demais, né? A querer que o outro seja do seu jeito. Pessoas que não aceitam dar espaço a outras pessoas. Pessoas que preocupam muito de olhar o outro ao invés de si mesmos. Se
sofre com o defeito dos outros, querem ter atenção para si, querem ser elogiadas. Então, tem muitos talentos? Tem. Ajuda a igreja? Até certo ponto, sim. Mas a nível horizontal. A igreja não se eleva a um nível sobrenatural. Nós precisamos de santos. Santos. E podem ficar tranquilos, que eu não vou ficar com ciúme e inveja se vocês virarem santo, não. Eu vou segurar no pé de vocês e tentar ir para o céu agarrado em algum santo que aparecer por aqui. Porque também tem padres que ficam com ciúme de fiéis que ficam santos, né? Por quê? Porque a santidade atrai, né? O odor de Cristo. Então, não importa o talento que você tenha, morra rápido, ontem. Decida morrer e dizer: Senhor, sem ti nada sou. Os meus talentos sem a tua graça não servem a nada. Me ensina a amar a ti e ao próximo, a dar espaço, a preocupar com a salvação das almas, a tratar os outros bem, cuidar do jeito de falar com os outros, na igreja, na família e no trabalho. Fala com jeitinho, fala com amor, morra. Um dizia: eu jejuo, dou o dízimo. Já é difícil devolver o dízimo, né? Quem devolve o dízimo direitinho? E isso aqui devolvia, mas se gabava, né? É como se você devolvesse o dízimo direitinho e um dia quisesse, por exemplo, que um padrinho ou madrinha de batismo, que a igreja não permite. Vocês sabem que eu estou aqui não porque a igreja é minha, eu não tenho poder final. Aí briga, emburra, eu devolvo o dízimo e eu quero um padrinho que sempre foi meu amigo, mas não vai na igreja nem domingo. Tem uns que nem católicos são. Aí emburra e fala: eu devolvi o dízimo e ele faz isso comigo. É porque você devolveu o dízimo que eu tenho que ser fiel a você, na verdade. É porque você devolveu o dízimo que eu tenho que te corrigir. É porque você devolveu o dízimo que eu tenho que te fazer ir para o céu. Eu não vou adequar a igreja a você porque você devolve o dízimo certinho. Eu vou tentar te levar para o céu. Entenderam? Bem, é um leque de coisas. Meditem. Nós precisamos de pessoas santas. Santas. Que devolvem o dízimo, sim. Mas que depois falam: não fiz mais do que a minha obrigação de dar o que é de Deus. E eu recebo, eu quero ir para o céu. Padre, isso que eu estou fazendo está certo? Não. Então eu vou mudar. Eu vou mudar. Porque eu quero que eu e a minha família vão para o céu. Que Nossa Senhora, São José, nos ajude a cada vez mais morrermos para nós mesmos e deixar que o Espírito nos faça santos. Assim seja.